aplicada nas redes sociais no processo de seleção e recrutamento. Introdução: o World Wide Web, ou simplesmente Web, tem vindo a sofrer a mudança gradual na finalidade para a qual a maioritariamente utilizada, sendo utilizada enquanto meio de comunicação do motor dessa mudança. Uma transformação da sociedade da informação para a sociedade da comunicação. Parece estar em um curso de Cardoso Araújo Spencer, a qual a comunicação sempre apresenta, independente do lugar, tempo, graça, proliferação de dispositivos móveis que permitem o acesso da web e a facilidade operacional e econômica desse acesso, dando origem, denominada geração Always On. Nesta sociedade de comunicação de sites de Facebook, Google+, HI5, entre outros, são a continuação do natural das redes sociais, criando um complexo de sistemas relacionadas interpessoais essenciais às comunidades humanas desde os tempos ancestrais. No presente trabalho está usada a designação de redes sociais da linha, englobando um conjunto de pessoas praticamente ligadas às redes sociais propriamente dita para a aplicação da informação e a utilização da rede, que serve de canal para comunicação e local de reunião desse conjunto de pessoas. A opção por essa designação decorre da ênfase do trabalho a ser colocado na atividade social realizada em linha. E não existe em Portugal um termo do uso consensual de redes sociais virtuais visualizado no Brasil, que precise o conceito. Com parte das atividades desenvolvidas nas redes sociais da linha de comentários ou imagens de chamada de posters, colocadas nas redes encaradas como privadas por quem ela coloca, e tem sido a causa de despedimento dos seus anteriores, por os mesmos serem considerados ofensivos pelas entidades empregadoras. Nem mesmo as teses alusas de alguns casos têm sido levados ao tribunal com diferenças de desfechos. Esses casos serão ao lado visível e em questão em que a consequência e o despedimento é perfeitamente identificado com a causa e comentários efetuados na linha, no caso que já não obtenção da contratação laboral devido a essa mesma, será acusada bastante mais difícil na quiçá impossível relacionada. Mesmo a recente diretiva do Conselho da Europa sobre o tratamento de dados pessoais e contexto do Conselho, em pouco servirá para alegado lesado, não é possível estabelecer tal relação. Nesse contexto, saber qual a relevância dada pelos potenciais empregados às atividades realizadas em linha e a partir do interesse a todos que pretendem de uma mudança e até mesmo para a manutenção de uma situação profissional. Mãe, a Alpargatas está contratando estagiário, velho. Vão dar várias refeições, vários sei lá o que, sei lá o que. Aí, só em Campina Grande ou em Santa Rita? Com esse trabalho pretende-se através de uma revisão literária. Oi? É. Refere-se sobre a importância em termos profissionais do perfil que é criado nas ou para as redes sociais em linha. Tendo um contra-objetivo enunciado, foram selecionadas 3 questões para sua consecução. Os responsáveis pelos recursos humanos ou outros poderes de decisão nos termos de gestão de funcionários, procurando efetivamente a informação em uma linha sobre os potenciais funcionários. A informação encontrada tem um papel relevante na decisão desses gestores de recursos humanos. Quem procura trabalho cuida da sua imagem digital, mesmo o RCLs não considera profissionais. Metodologicamente, este trabalho resume-se como uma pesquisa exploratória, uma vez que procurou abranger uma grande variedade de perspectivas sobre a problemática em questão, e assim recorreu-se tanto às fontes bibliográficas como documentárias na primeira e segunda mão.
buscando diversidade de contextos e responsabilidade da sua produção relativamente aos estudos primários consultados para além da sua diversidade de perspectiva em entidades que realizam e pretendem ser os mesmos que fossem residentes, definindo-se em uma janela temporal de 2008 a 2014. Apesar de não se limitar na área geográfica das suas incidências, procurou-se, em particular, trabalhos produzidos em Portugal e no Brasil. A opção de abrangência de respectivos justifica seu alargamento da área geográfica, dado os números reduzidos dos estudos realizados em Portugal e no Brasil contratados, no que recorre-se à produção científicas desses países que foram utilizados em um portal brasileiro Publicações Científicas de Acesso Aberto, uma vez que os mesmos incluem o seu congênero em português, repositórios científicos, acesso aberto em Portugal, com fonte de uma plataforma que possibilita uma pesquisa rápida. Pesquisou-se no campo do título, do campo do assunto, utilizando o termo de pesquisa das redes sociais, em combate à utilização do operador do booleano. Datas de títulos, influência da informação publicada nas redes sociais. Tabela: o estudo primário, resultados para o trazendo trabalho, fonte de elaboração são datas apresentadas que dizem respeito a um período de não alternamente em termos de emprego, recrutamento e seleção, aplicação de recrutamento, os mesmos o emprego, recruta, select de forma a recuperar as avaliações. Para além dos estudos incluídos na tabela, considerou-se pertinente a utilização de dados obtidos de uma forma indireta nos dois casos distintos. No caso do conjunto efetuado da entidade social, medida para o monitoring de serviço Raptor, embora não tenha sido possível obter documentos dos estudos, os mesmos estão disponíveis de uma forma consistente em várias fontes. Segundo caso, considerou-se pertinente a utilização de dados antigos em sua social network. A procura da informação de uma linha sobre os candidatos, de acordo com todos os estudos consultados variados apenas em termos percentuais, a respeito da questão afirmativa do contexto do universo da literatura estudado para responsáveis dos recursos humanos, entre outros poderes de decisão em termos de gestão de funcionários, procuraram efetivamente a informação sobre os canais e ofertas de empregos, sendo possível as comparações em termos expressividade das porcentagens dada a disparidade dos vários estudos que quer em 2008 e 2014 em países desenvolvidos na dimensão amostral e alguns dados que porém poderão ser confrontados com o material de reflexão. Por outro lado, os dois efetuados de maio de 2010 a janeiro de 2011 nos Estados Unidos apontaram resultados muito distintos em questões familiares, como poder ver na tabela 2. Dos mesmos resultados dos próximos também foram encontrados, por exemplo, refletir os estudos realizados no Reino Unido em março. No estudo comparativo realizado em 2009, percentuais apuradas são superiores em aproximadamente 10 pontos percentuais, comparando respectivamente para os Estados Unidos com a maior porcentagem apresentada, o Reino Unido com a porcentagem apresentada na tabela referente que se faz confrontação das porcentagens das campanhas que requerem verificação de reputação de linha dos candidatos potenciais dos profissionais que fazem. Dois quadros países dos casos da Alemanha destaca-se como a diferença de 38 pontos percentuais entre a verificação referida das empresas realizadas por profissionais de recursos humanos, como é visível na tabela 4. Cyber Veteran, ferramenta de seleção de invasão. As porcentagens apuradas, embora sejam indicadores consistentes no sentido de perceber a relevância das verificações e atividades realizadas em linha pelos candidatos potenciais candidatos de ofertas de empregos, poderão reverter toda a extensão do fenômeno no estudo quantitativo IP para a tabela de autores que colidem, embora alguns recrutamentos que neguem essa verificação, que deve ser um comportamento durante o processo de recrutamento sociais da mesma, como por exemplo do Click Google Check. O processo de verificação de informações, que tinha denominado Cyber Veteran, da literatura e consulta, é realizado em várias fases do processo de seleção e recrutamento após a recepção de candidaturas e currículos, de forma de selecionar e reduzir números de candidatos, seja após a entrevista de obter informações relativas aos candidatos.